Saúdo o povo na paz do nosso Senhor Jesus. Hoje a palavra de Deus fala o sofrimento daqueles que querem seguir Jesus. O apóstolo dizia: pois se permanecer fiel a Cristo, por muita tribulação convém entrar no reino dos céus. Sofrimento, angústia e dor. Sofre comigo as aflições de um bom soldado. Se for preciso, luta, e se for preciso, morra por Cristo. Essa é a palavra que o apóstolo disse. Também a todos que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição, mas nós temos a esperança que um dia Jesus virá nos buscar nessa terra miserável. O pecado tomando conta de tudo e de todos, mas não toma o coração daqueles que são fiéis a Cristo. Os filhos amados de Deus nessa terra sofrem as aflições de um bom soldado, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo desse mundo se constitui inimigo de Deus. E fala mais: porque que glória é essa? Se fazeres o mal, sois esbofeteado, mas se fazendo o bem, sois esbofeteado, julgado, condenado. Isso é agradável aos olhos de Deus, vendo seus filhos sofrendo as injustiças desse mundo, e o nosso galardão no céu é grande. Porque isso sois chamado, também Cristo foi chamado para sofrer pelos pecadores. Seguimos as pisadas de Cristo. Somos chamados para levar uma vida separada desse mundo. Que Jesus, sendo santo, não cometeu pecado. Assim mesmo o espancaram, julgaram Jesus e o condenaram à morte por ele ser filho de Deus. Eles reconheceram que Cristo era o Filho de Deus, e o mundo, como odeia Deus, deram ódio pelo amor de Cristo. E não cometeu nenhum pecado, nem na sua boca nunca houve engano, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando era esbofeteado, não ameaçava, como um cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, da terra dos viventes foi cortado. Quem contará o tempo da sua vida? E a quem se manifestou o braço de Deus? Quem deu ouvido à nossa pregação? Quem se preocupa com a salvação que somente Cristo Jesus pode trazer? As igrejas pregam cura, libertação, prosperidade, glórias carnais. O evangelho voltado somente para a carne, mas o espírito, as necessidades de agradar a Deus são esquecidas, porque isso não dá lucro para a igreja. Mas a palavra de Deus nos tem sempre alertado: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Assim como eu venci, Jesus disse, e me assentei com meu Pai no seu trono, aquele que vencer sentará comigo. E você, irmão, você, pecador, está pronto para se assentar com Cristo no trono de Deus? Então Jesus veio a esse mundo buscar os pecadores que querem se arrepender. Que Deus amou esse mundo e enviou Jesus para todos. Mas em João 3,36 fala: quem aceitou Jesus e creu na sua palavra, verás a glória futura de Deus, morando no seu paraíso. Mas aqueles que recusaram não verão a glória de Deus, mas irão para as profundezas do inferno. E o ódio de Deus sobre ele permanece. Deus odeia todos aqueles que desprezam Jesus. Mas os amados de Deus são aqueles que amam Jesus, aqueles que aceitaram como Senhor e Salvador, mudando a sua vida de pecador, filho de Adão, um povo caído como os anjos do céu caídos. Eles se voltaram a Deus e se fizeram filhos de Deus, os que creem no nome de Jesus, os que entraram pela porta estreita,
o que pegaram um caminho para a salvação, porque há caminho que para os homens parece bom, mas o fim dele é um inferno, ao passo que os caminhos de Jesus parecem amargo e fastidioso, difícil. A sã doutrina as igrejas não pregam porque assusta os crentes. Os crentes se assustam com a sã doutrina. O pudor e a decência assustam a igreja, então o pecado rola solto e eles deixam o mal entrar pelas portas, tornando as igrejas um chiqueiro. E ali onde os porcos se deleitam com a imundícia do pecado, lotam de dinheiro, posição social e glórias carnais, mas a santidade de Cristo está bem longe desses lugares. Então Jesus já sabia que o povo não aceitava. Ele disse em Salmo 9, me deram ódio pelo meu amor. Cristo derramou o seu amor aos seres humanos, mas os humanos o odiaram. E até hoje eles não têm tempo para ouvir. Eles têm tanta coisa mais importante do que participar da ceia do Senhor. Eles têm coisa mais importante no seu coração do que pôr amor a Cristo. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que veio buscar as ovelhas perdidas do seu Pai, aqueles que veio, aquele Cristo amado que veio dando a cara, a tapa. Os judeus esperavam um legislador, um leão de Judá, mas não veio. Veio o Cordeiro de Deus, chamando os pecadores ao arrependimento. Ele não veio julgar o mundo, mas veio chamar os pecadores ao arrependimento. Mas o orgulho humano, a natureza pecaminosa caída do ser humano odeia Deus, odeia os caminhos da santidade, odeia a verdade. Quando fala mentira, fala do que é próprio, que são filhos do diabo. E seu pai é o mentiroso, é o pai da mentira. E a igreja que prega mentira prospera, enriquece e tem glórias. E a igreja que fala a verdade está vazia. Poucas pessoas aceitam a porta estreita. Poucas pessoas aceitam a doutrina de Cristo. Eles preferem a doutrina do diabo do que a doutrina de Deus. E aqui estou eu pregando. Passam pessoas, tampam os ouvidos. Eles não querem ouvir a verdade. Mas pela verdade sois salvos. A graça de Deus foi derramada para todos, mas poucos são aqueles que aceitaram. Cristo teve seu ministério de 3 anos e meio, sofreu angústia e dor, morreu crucificado, ressuscitou e foi aos céus. Eu estou há mais de 30 anos pregando essa palavra, e não sei quando eu vou parar, quando eu vou embora do mundo, eu não sei quando chegará esse dia, porque Jesus fez a obra da parte dele, ele fez completa. A outra metade, desculpa, é você quem tem que fazer. Tão importante como a obra de Cristo. Cristo foi inútil para quase toda a humanidade. Cristo só foi útil por aqueles que o aceitaram. Ele fez a metade da obra, a outra metade é você, pecador, que tem que fazer. É você quem tem que dobrar o joelho, é você quem tem que buscar a salvação, que Deus deu de graça, mas tem um preço caro a pagar, que abandonaram os caminhos dos pecados, a luxúria, o engano, a mentira, o adultério, os vícios, as coisas que agradam o homem, não agradam a Deus. E se eu estivesse agradando aos homens, certamente não seria servo de Cristo, eu não estaria agradando a Deus. Por isso a sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas a sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. Eu como um louco pregando nessa feira, pessoas ao rodo bem longe, ao derredor eles andam para nem sequer ouvir o som. Eu ponho no YouTube essas proclamações, mas são poucos que ouvem. Tem o Luiz lá da Bahia, que comenta. O Emanuel parou de comentar, o Pablo Messias parou de comentar, desapareceram, só ficou um. De 1.300 inscritos, só ficou um. Então, assim, mais ou menos a palavra de Deus fala. Deus amou esse mundo e seu Filho ofereceu. O que fizeram? Cuspiram na cara de Jesus, esbofetearam o rosto de Cristo pelos punhos rijos dos soldados romanos, mandado pelos judeus. Como os judeus vão ter paz? Como vai ter alegria entre os judeus? Porque se ele matar o príncipe da paz, nas mesquitas não pode falar de Jesus,
não consideram Jesus o Messias, eles estão esperando o Messias que nunca virá. O verdadeiro Messias é Jesus. E por isso a desgraça mora naquele Oriente Médio, ninho de homens bomba, de tormento, sofrimento, angústia e dor. Por quê? Mataram o príncipe da paz. Eles não vão ter paz nunca. Tantas e tantas guerras, tantos carrascos, desde Nabucodonosor, foi sempre esfolando Israel. O último esfolamento que deu foi em 1945, Adolfo Hitler. Foi levantado por Deus para torturar os judeus. Nada justifica, claro que justifica. Mataram o Filho de Deus e Deus está matando os judeus agora, enviando governadores, perseguição e assim por diante. Deus sempre perseguiu Israel com torturadores e escravidão, porque Jesus, a mansidão, o Filho de Deus, chamou os pecadores, mas eles não quiseram. Eles quiseram Barrabás, quiseram o príncipe da guerra e mataram o príncipe da paz. Fique na paz do Senhor, irmão. Quem aceitou essa mensagem no seu coração, proclame, fale para os seus amigos. Aqui está um homem, um pregador, que não gosta de dinheiro, porque o homem que não gosta de dinheiro nunca poderá ser comprado. Essa é a verdade crua e amarga. Paz do Senhor seja com aqueles que aceitaram essa mensagem. E que Deus lhe dê em dobro o que vocês desejaram para mim. Amém.